A paz de Deus com todos. Vamos ler a palavra de Deus, onde está escrito na epístola do apóstolo Paulo a Tito, as recomendações. O título da palavra é Exortações aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Capítulo 2 da epístola do apóstolo Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então já começa aqui para falar o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Os velhos que sejam pessoas de exemplo, que tenham exemplo para dar, que estejam sóbrios, não estejam embriagados, não estejam com gracejos atrevidos, mas que sejam prudentes, dando um exemplo aos mais novos. Sãos na fé, que demonstra sua fé. Os velhos que demonstram sua fé para que os mais novos se espelhem neles também como exemplos. Na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Assim como os velhos precisam aprender durante a vida e ser exemplo aos mais jovens, as mulheres idosas também têm que viver a vida e aprender, ter experiência de vida, para que as mais novas também observem elas o seu viver, os seus comportamentos, a sua história de vida. A pessoa tem que ter uma história de vida que possa servir de exemplo aos mais novos, aos filhos, aos netos, como foi a vida do meu avô, como foi a vida do meu avô, da minha avó, o neto ter prazer e se admirar. Então escreva a sua história e para que seja um exemplo, e exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Os homens de meia idade, os moços, que também sejam moderados. Aqui começou com os idosos e vem descendo para os medianos que estão lá nos seus 30, 40, 50 anos, que sejam moderados, que tenham uma vida casta, uma vida de exemplo, de honestidade, de sinceridade, e que demonstrem apreço à sã doutrina, ao evangelho, à salvação, para que sejam exemplos também aos seus filhos, à sua família, e possam dar um bom testemunho daquilo que é de Deus, de Jesus Cristo. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Então, temos que ir escrevendo a nossa história com boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Está dizendo aqui que tem que ter boas obras e demonstrar incorrupção na doutrina, na palavra de Deus, ser firme, defender a palavra. Não ter vergonha, porquanto o Senhor Jesus disse que aquele que tiver vergonha dele aqui na terra e negar o seu nome, também será negado lá no céu. Então não se envergonhe, não seja covarde, confesse que você busca o Senhor e que você serve a Deus. Não tenha vergonha, saúde com força, diga a paz de Deus, meu irmão, com convicção. Não tenha medo, não se acovarde. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade.
seja sincero nas coisas de Deus, seja sincero na doutrina de Deus, na palavra de Deus, e confesse ela e fale dela para as pessoas. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então, o crente, aquele que busca Deus, tem que ter uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, meu amigo, moço, jovem, adolescente, isso aqui é para todos nós. Sejamos firmes na fé, na doutrina incorruptível e uma linguagem sã. Se alguém age de outra forma e tem uma linguagem que não agrada muito a presença dos anjos de Deus juntos de nós, mude, tente mudar, busque a Deus, peça a Deus em oração, que o Senhor te dará força, entendimento e sabedoria para mudar o seu palavreado. Se o seu palavreado é só gracejo atrevido que não convém, o Senhor te dará força, você pedindo a Deus, tudo que nós pedimos a Deus, de boa intenção, de coração, para o bem, o Senhor está pronto para nos atender. E o Senhor atende. E o Senhor mudará a sua maneira de conversar. Exorta os servos que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então nós, quem trabalha de empregado, honre os seus senhores, o seu patrão, a sua patroa, dando exemplo de honestidade, de lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina, para que ele ou ela diga, olha, aquela pessoa é esforçada, eu posso confiar nele, eu posso confiar nela, é um crente honesto, seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós caminhando na sinceridade, as pessoas passam, embora que às vezes não fale, mas eles passam a pensar, aquela pessoa eu posso deixar o meu negócio nas mãos dele, as chaves, que ele vai cuidar direitinho. Quando eu voltar, estará em boas mãos, como se fosse dele mesmo. Então cuide das coisas dos outros como se fosse sua, com zelo, cuide com mais zelo ainda por ser de outra pessoa, certo? Demonstre aqui um bom exemplo, um bom cheiro da palavra de Deus, da doutrina, da honestidade, da verdade, da sinceridade. Então aqui veio vários conselhos, começando dos velhos e descendo para a meia-idade, para o adolescente ser sincero e puro e se guardar da corrupção do mundo. Tem uma vida de honestidade e sinceridade. Aquilo que você não pode falar para ninguém, não faça. Aquilo que os outros não podem saber o que fazemos, é bom nós não falarmos, não dizermos. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Clame o sangue do Senhor Jesus quando estiverem em situações desfavoráveis, em tentações, em pensamentos maledicentes, maliciosos que não convém. Clame o sangue do Senhor e o Senhor te dará força. Então aqui você vê, você que está assistindo, você vê como deve ser o servo de Deus, o crente na presença de Deus, aquele que vive da palavra de Deus. O crente precisa se alimentar da palavra de Deus, porquanto é o alimento da nossa alma. Precisamos ouvir a palavra, os conselhos de Deus, que ela é vida, e é vida com abundância, não perecível. Esta é a água viva, é o Senhor Jesus Cristo. Quem beber dessa água já nunca mais terá sede. Ela cria uma fonte inesgotável que sacia a nossa alma, alegra o nosso coração e traz a virtude. A virtude é um sentimento que não conseguimos explicar com as nossas palavras. É algo maravilhoso
Então, você também venha a ouvir a palavra, venha a ler a palavra de Deus e a buscar a Deus. Ore a Deus e peça a Deus: Senhor, quero também essa doutrina para mim, esses ensinamentos, quero viver neles, nesses ensinamentos que salta para a vida eterna, no caminho que leva ao céu, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém ficará confundido, aquele que buscar o Senhor será esclarecido e as suas dúvidas todas serão sanadas. Venha sem demora, venha servir a Deus com modéstia, venha servir a Deus na doutrina santa do Senhor, num lugar onde os caminhantes andarão. Olha que bonito, né? Todos aqueles, não pare, não fique desanimado. Se você está parado, volte a caminhar, que a caminhada te leva para a vida eterna, andando no caminho do Senhor, no caminho que leva ao céu. Portanto, comece a caminhar novamente. Se você parou, se você está desanimado e triste com alguma coisa te frustrou, ore a Deus e busque, volte novamente. Faça como aquela palavra do filho pródigo. Ele deixou a casa do seu pai e foi para o mundo, foi desfrutar o mundo, mas só encontrou miséria, tristeza e dor. E aí ele disse: na casa do meu pai, os empregados, servos do meu pai, os trabalhadores do meu pai comem melhor e se alimentam melhor do que eu. E ele se arrependeu e gastou toda a sua riqueza e herança, chegou a comer aquelas bolotas, comidas que eram jogadas para os porcos. Passava fome e necessidade, e na casa do pai dele tinha fartura. Então volte para a casa do pai, volte, busque a Deus, peça a confirmação do Senhor e volte a caminhar com alegria dentro dos preceitos da palavra de Deus. Eu convido você a congregar, você que está assistindo e ouvindo, congregue, vai buscar a palavra na igreja, que Deus mandará o recado para você. O Senhor te dirá na boca do servo de Deus que prega a palavra o que você precisa fazer. A palavra é viva, o Senhor conhece o seu coração. Quando você se dispõe a ir na igreja, congregar e buscar e ouvir a palavra de Deus, o Senhor já viu você lá na sua casa. O Senhor viu e já sabia a intenção do seu coração. Quando você chega na igreja, fique na comunhão, ore a Deus e peça: Senhor, fala comigo nessa noite na palavra, nesse culto. Fala comigo, Senhor, sobre a minha vida. Senhor, me dá uma guia e uma luz. E o Senhor falará contigo, porque a palavra é revelada e é pelo Espírito Santo. Fiquemos por aqui. Agradeço a Deus por esta força e oportunidade e digo a você: não se esqueça da palavra de Deus. Leia e busque, procure conhecê-la. Se não sabe ler, peça para alguém ler para você, um da família ou um amigo, um vizinho. Peça para fazer a leitura da palavra de Deus para você. Venha na igreja, que a palavra de Deus em todos os cultos está ali para nos alimentar e saciar a nossa sede. Deus abençoe você, a sua família, fique com Deus, tenha um bom dia e que Deus abençoe todos vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia.